Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo. O governo federal, ele extinguiu o fundo PIS/PASEP e liberou o saque de 1.045 do FGTS, né, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a partir de 15 de junho, conforme medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Então, segundo essa medida provisória, o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do PIS/PASEP fica preservado. Então, o governo estima que 21 bilhões que não foram resgatados. Então, a ideia do Ministério da Economia é transferir esse montante para dar mais liquidez ao FGTS, que vem sendo utilizado nos últimos anos para injetar dinheiro na economia e estimular o consumo das famílias. Então, os recursos serão transferidos para a conta do FGTS em 31 de maio de 2020. De 15 de junho a 31 de dezembro, fica disponível o saque de até R$ 1.045 por trabalhador por causa da pandemia do coronavírus no país. Então, para quem tem mais de uma conta, há uma ordem estabelecida pela medida provisória. Primeiro, contas vinculadas relativas a contratos de trabalhos extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo. Depois, as demais contas com início pela que tiver o menor saldo. Então, os saques serão feitos conforme o cronograma da Caixa Econômica Federal. Será permitido crédito automático para a poupança da Caixa, além da transferência para outro banco de forma gratuita. Você não vai pagar essa transferência. Então, como é que vão ser essas liberações? Primeiro, vão ser as contas inativas, que vão ser liberados dinheiro do FGTS de empregos antigos. Os saques começarão pela conta que tiver o menor saldo. Depois, conta do emprego atual. Depois das contas inativas, será autorizado o saque da conta ativa, com o início com a que tiver o menor saldo. Então, a cada emprego, o governo abre uma conta de FGTS em nome do trabalhador. Aí a Caixa não divulgou o calendário detalhado dos pagamentos. 30 milhões de trabalhadores poderão sacar todo o dinheiro que tem no FGTS. E 60 milhões é o total de trabalhadores que serão beneficiados pela medida. Bom, você pode consultar o FGTS, não precisa ir na Caixa. A Caixa já está lotada de gente querendo resolver a questão dos R$ 600. Então, não vá na Caixa. Você pode consultar sem sair de casa. Você pode consultar pelo telefone. O saldo do FGTS pode ser informado por SMS ou carta. E o cadastro pode ser feito no site da Caixa, www.caixa.gov.br. Se você preferir, é possível cadastrar pelo telefone 0800 72 601 01. E ainda tem um aplicativo, você pode instalar o app do FGTS. Aí você vai selecionar a opção Cadastre-se e fornecer o CPF, nome, data de nascimento, e-mail, além de colocar uma senha de acesso. Você vai receber um e-mail de confirmação. Aí você vai acessar o clique no link que foi enviado. Após o cadastramento, você vai abrir o app e informar o CPF e a senha. Você vai responder as perguntas e ler as condições de uso. Quando você clicar em concordar, o app FGTS estará disponível para as consultas. Gente, repetindo, você não precisa ir na agência. Serão feitos depósitos automáticos para quem tem poupança na Caixa.
o trabalhador também poderá pedir dinheiro para o dinheiro ser creditado em outra conta que tiver em outro banco. Essa transferência é gratuita. A Caixa ainda não detalhou se haverá um aplicativo específico para o trabalhador retirar o dinheiro sem precisar ir em uma agência bancária. Porém, o saque imediato de até R$ 998 por conta, essa opção estava disponível. Agora tem os novos saques, que são de R$ 1.045, é o que o trabalhador poderá sacar do FGTS. Vai ser de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Então, precisa ficar atento, porque muita gente não sacou o dinheiro do PIS e do PASEP. Então, essa opção, esse dinheiro vai para o FGTS e aí a pessoa vai poder sacar. Então, fique atento às datas para que você possa sacar o seu dinheiro. E o governo acabou com o fundo que administrava os recursos do PIS-PASEP, mas o abono e as contas dos trabalhadores serão mantidos. Não haverá perda de dinheiros. Então, essas cotas do fundo PIS-PASEP são pagas a trabalhadores formais e servidores que estavam em atividade entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Então, titulares e herdeiros que não fizeram o saque podem retirar o dinheiro na Caixa, né, quando o trabalhador é do setor privado, ou no Banco do Brasil, quando se trata de um servidor público. Então, com a pandemia do coronavírus, você vai confirmar pelo telefone 0800 72 60 207 no caso do PIS, ou 0800 72 90 722 em se tratando de PASEP. O horário de funcionamento das agências e formas alternativas para transferir o dinheiro sem precisar ir no banco. Então, para você conferir o saldo do PIS, você vai acessar o site www.caixa.gov.br/cotas PIS. Bom, então essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que encerra o fundo que fazia a gestão do PIS-PASEP, não acaba com os benefícios pagos aos trabalhadores que têm esse direito. Estão mantidos, portanto, o abono salarial para trabalhadores com rendimento médio de até 2 salários mínimos, assim como o saque das cotas do PIS-PASEP pelos titulares que têm saldos ou por seus herdeiros. Então, o texto que foi publicado na edição do Diário Oficial da União realizou, na verdade, a transferência da gestão de cerca de 21 bilhões depositados no PIS-PASEP, que passaram a ser administrados pelo FGTS. Então, com essa transferência, o governo reforça o caixa do FGTS para diminuir as perdas que esse fundo vem sofrendo com alguma das medidas para amenizar o impacto econômico da pandemia do coronavírus. Entre essas ações está o novo saque de R$ 1.045 a partir de 15 de junho, liberado pela mesma medida provisória que extingue o fundo PIS-PASEP. O FGTS também tem recebido menos dinheiro, porque as empresas estão desobrigadas de repassar os recolhimentos por 3 meses. Só essa medida trouxe uma perda de 30 bilhões. O dinheiro do FGTS ele é, por regra, aplicado pelo governo em obras de infraestrutura, saneamento e em programas habitacionais. E as cotas do fundo PIS-PASEP serão pagas a trabalhadores formais e servidores públicos que estavam em atividade entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Então, titulares e herdeiros que não fizeram o saque, eles podem retirar o dinheiro na Caixa, trabalhador do setor privado ou no Banco do Brasil quando se tratar de um servidor público. O abono salarial é pago a quem, no ano da referência, teve emprego formal com renda mensal de até 2 salários mínimos. Então, o que acontece? Esse abono salarial ele é pago anualmente para os trabalhadores, eles têm que preencher os seguintes requisitos. Tem que estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente pelo menos 30 dias no ano do exercício que está sendo pago e ter recebido remuneração média de até 2 salários mínimos no ano de referência.
Então, fiquem atentos, não percam prazo, porque muita gente já perdeu o prazo para sacar o PIS/PASEP. Então, prestem atenção, principalmente para quem trabalhou aí entre 1971 a 4 de outubro de 88, já pode levantar esse dinheiro do PIS/PASEP, tá? Então, fiquem ligados aí, vão ter mais informações, a gente vai passando para vocês à medida que a gente for recebendo as informações, para que vocês possam se agilizar, para que vocês possam, principalmente numa época como essa que nós estamos vivendo agora, que é uma época muito complicada, essa época de coronavírus, essa época que muitas pessoas não estão trabalhando e precisam de dinheiro e esse dinheiro vem ajudar. Bom, a gente tem também, o governo tá vendo a questão de contratações do INSS, porque o INSS ele vai contratar servidores aposentados para trabalhar em regime de home office na pandemia do coronavírus e dar andamento à fila de espera, que hoje já está mais ou menos, pelas minhas contas, em 4 milhões de benefícios em atraso. Então, o INSS prepara um edital que deve sair em breve com a possibilidade de teletrabalho para funcionários do órgão que estão aposentados. Então, o edital terá vagas de trabalho presencial para militares da reserva que vão atuar nas agências quando houver a reabertura ao público. Ao todo, devem ser contratados mais de 8 mil pessoas. Segundo o INSS, os aposentados da carreira serão contratados no regime de teletrabalho, para atuação exclusiva na análise de benefícios. Os demais aposentados e militares inativos que trabalharão no atendimento serão selecionados e só começarão a trabalhar após o fim do estado de calamidade causado pela Covid-19. Tão logo o atendimento ao público seja retomado nas agências do INSS. Então, a previsão é que unidades reabram em maio, porque o fechamento foi determinado até o dia 30 de abril, como a medida de contenção ao avanço do coronavírus. Então, a fila de benefícios em atraso à espera de análise há mais de 45 dias está em torno de 4 milhões. Bom, então a gente tem as agências fechadas, está suspenso o atendimento presencial nas agências em todo o país, pelo menos até 30 de abril. Agora ficou determinado pelo STF que cada governador vai determinar quando que o seu estado vai poder funcionar ou não. A gente teve a determinação do Dória, que a gente vai ficar até dia 10 de maio em quarentena. Bom, a gente tem o auxílio sem perícia, que o governo liberou auxílios doenças sem perícia apenas com a apresentação de atestado médico. O recadastramento está suspenso, que é aquela prova de vida anual, que normalmente é feita nas agências bancárias, foi suspensa durante 4 meses. E a antecipação do 13º, as parcelas do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS serão pagos em abril e maio. E a gente tem mudança também no consignado, porque a taxa de juros mensal foi reduzida para 1,80% para o empréstimo e 2,70% para o cartão de crédito consignado. Antes era de 2,08% para empréstimo e 3% para o cartão. O prazo máximo de pagamento passou de 72 meses para 84 meses, de 6 para 7 anos. E o limite de empréstimo, que é 30% do benefício para o consignado comum e 5% para o cartão de crédito consignado. Bom, e além disso, a gente tem essas medidas, tem o auxílio emergencial de R$600 e o aposentado, ele pode também fazer verificação, fazer revisão na aposentadoria dele para ver se tem mais algum direito que acabou passando e ele não se atentou na época que se aposentou. De preferência, as revisões, elas, de preferência,
é bom fazer nos 10 anos que você se aposentou. Depois de 10 anos já fica mais complicado, você já tem algumas alegações, dependendo da revisão não cabe, só cabe em recálculo, aí precisa ver se é recálculo, se é revisão, enfim, tem uma série de questões, ou se você teve uma ação trabalhista que acabou te impossibilitando. Aí tem uma série de questões que precisa ser feito caso a caso, precisa ser verificado. Mas, quando a gente fala em qualquer tipo de revisão de benefício, a gente precisa sempre levar em conta que precisa ser feito o cálculo, tá? Não adianta eu entrar com uma revisão, receber uma cartinha, eu recebi uma cartinha de uma, sei lá, de um lugar aí dizendo que eu tenho 100 mil. Mas espera aí, como é que a pessoa mandou a cartinha, mas como é que ela sabe que você tem 100 mil de atrasados? Cadê o cálculo? Não, mandaram a carta. Não, papel aceita tudo. Eu também posso mandar uma carta que você tem 200, sabe? Então, precisa tomar cuidado, porque a gente tem uma série de impostores, uma série de pessoas que não são pessoas de confiança, que mandam carta para aposentados, que já visando o quê? Visando lucro. Então, às vezes, não são nem, vamos dizer assim, não são pessoas que vão te lesar de imediato, elas acabam te lesando ao longo dos anos. Por quê? Porque você entra lá, ela fala que você tem 100 mil, entra com uma ação. Eu já vi vários casos de pessoas que entraram com ação que não tinha nada a ver, que era ação que já tinha sido julgada pelo STF, que não cabia mais, a pessoa entra com aquele tipo de ação e fica enrolando. Aí entra com 400, 500 pessoas, entra com um monte de gente, fica enrolando com aquela ação, enrolando, e você vai pagando todo mês, você vai pagando lá a mensalidade, o negócio vai enrolando, justamente porque para ganhar na mensalidade. Então, precisa tomar cuidado quando a gente fala de benefício previdenciário, de revisão de aposentadoria, tem que ter cálculo, tem que ver se o cálculo vale a pena, porque às vezes você vai ver o cálculo R$10, R$10 você não justifica você entrar com uma ação por R$10. Então, precisa ver, precisa analisar custo-benefício, precisa tomar muito cuidado. E principalmente agora, que eu não aguento, não consigo deixar de falar, que é o site do INSS. Porque o INSS agora tem um site que faz o cálculo, tá? Então, ele vai dizer quando que você pode se aposentar. Só que o cálculo dele é o seguinte, olha, você pode se aposentar daqui 3 anos, tá? 3 anos, 2 meses e 1 dia. Legal, isso é a regra de pedágio de 100%. No pedágio de 50%, você vai se aposentar em tanto. Ou você pode se aposentar por pontos esse ano. Só que assim, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu não tenho conhecimento de valor. O site que demorou 5 meses depois que foi aprovada, ou seja, primeiro, quando eu falo em reforma da Previdência, eu já tenho que ter a regra pronta. Eu já tenho que ter um site pronto. Um site que me dê suporte para quando for publicada a regra, o site já está lá pronto para atender a população. Mas não, aqui é tudo o contrário. Então, foi aprovada a reforma, uma reforma que tirou direitos, uma reforma que prejudicou demais os brasileiros, e aí o site não comportava, o site não estava pronto para que a pessoa pudesse fazer cálculo. Tá bom, depois de 5 meses, eles liberaram o site está pronto, você pode fazer lá, você pode fazer simulação de aposentadoria, só que aí o que acontece? Quando você vai fazer essa simulação de aposentadoria, você não tem valor. Então, como é que eu posso saber se é bom eu me aposentar esse ano, ou o ano que vem, ou daqui 5 anos, se eu não tenho ideia de valores? Então, o que acontece? Eu vou querer me aposentar antes. E aí, o que acontece? A partir do momento que eu corro para pegar a primeira aposentadoria, provavelmente ela vai ser de menor valor. Aí eu vou lá, já entrei na regra dos 50%, vou lá me aposento. Só que eu não vi que a regra dos 100% é muito melhor para mim. Me dá um valor muito mais alto. Me dá R$800 a mais por mês se eu esperasse mais 6 meses. Aí eu fui lá, pedi de 50%, entrei no pedágio de 50%, aí depois eu quero revisar. Falar, não, veja bem, eu fui enganado. Gente, é complicado, porque você pediu, mas você não tem direito no pedágio.
Quando ainda a pessoa não sacou o benefício, a pessoa recebeu o benefício do INSS, mas não sacou, ainda a gente consegue dar um jeito. Então, ela recebeu, mas ela não sacou. Então, vamos lá, a gente cancela a aposentadoria, devolve o dinheiro e fala que quer novamente, mas agora no pedágio do 100%. Legal, dá para fazer, quando não saca. Agora, quando sacou, já fica difícil. Eu tive um caso essa semana, a pessoa me procurou, porque, não, olha, o INSS não concedeu aposentadoria na regra antiga, a regra 8696, aquela regra antiga dos pontos antes da reforma. Chequei, por 10 dias ele não entrou na regra. Então, o que eu falei? Não, cancela a aposentadoria, pede uma outra com a data anterior à reforma, tá? Dá para fazer porque você não sacou. Você vai pedir 10 dias depois com data anterior à reforma. E aí vai vir os pontos, porque o INSS tinha razão em não conceder, porque ele não tinha ainda os pontos. Por quê? Porque não fez cálculo. Então, por 10 dias, ele perdeu. Ele entrou em outubro. Então, ele perdeu outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril... 7 meses de pagamento por um erro. Então, agora ele vai ter que refazer, cancelar esperar o INSS cancelar, porque se você não cancela a hora que você dá entrada na aposentadoria, eles vão falar nego, porque já tem um benefício sendo um benefício ativo. Então, você tem que cancelar primeiro para depois você entrar de novo. Então, veja quanto tempo ele perdeu porque não fez conta. Porque se tivesse feito o cálculo, ele saberia o dia exato de entrar, não estava nesse risco agora que ele está. Porque aí não adianta entrar com a ação, não tem o que fazer, tá errado, tem que refazer. Então, são cuidados que precisam ser tomados. Outra coisa, se você pediu aposentadoria, você não pode pedir o auxílio emergencial para o governo, porque a sua aposentadoria vai correr risco de ser negada. Por quê? Você vai fazer o auxílio emergencial, você vai pedir o auxílio emergencial, aí quando chegar na hora da sua aposentadoria, vão falar, não, mas espera aí, ele está com benefício ativo, ele está recebendo, e aí não vai poder receber a aposentadoria. Então, você precisa tomar cuidado antes de sair correndo e fazer, porque eu tenho vários pedidos de aposentadoria e os clientes me ligando, olha, eu pedi o auxílio, pelo amor de Deus, vai ter que cancelar o auxílio, senão isso se já não prejudicar a aposentadoria. Ou a pessoa pede aposentadoria e pede auxílio doença. Gente, é um ou outro. O INSS não vai pagar as duas coisas. Aí você é capaz dele conceder o auxílio doença e negar a aposentadoria, porque o auxílio doença é 91%, a aposentadoria, dependendo do caso, 100%. Então, o que acontece? Vai depender do valor, mas certamente ele vai conceder o valor menor e a pessoa vai acabar se prejudicando. Gente, quando a gente fala de INSS, todo cuidado é pouco, precisa tomar cuidado. Não saia correndo fazendo loucuras, porque você vai se prejudicar seriamente. Falou em INSS, lembre-se, faça cálculo, tenha um projeto, não saia correndo, porque quem sai correndo para fazer de qualquer jeito acaba recebendo qualquer coisa. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.